Sim, tá começando! Olha aí, já estamos ao vivo, já estamos online. Feliz dia do podcast para todo mundo, para todos os podcasters e todos os ouvintes de podcast do Brasil. Rubens e Jorge batem palminhas, sim, porque tá no ar a partir de agora, 5 horas de transmissão ao vivo, diretamente pelo nosso canal lá no Twitch, radiofobia.com.br/ao vivo. Eu sou Léo Lopes, você já sabe, e eu tenho aqui comigo na primeira participação dessa nossa live a presença do meu querido amigo de longa data, Luciano Pires, com a gente hoje. E aí? Já estamos prontos para comemorar esse dia aqui do podcast, com mil novidades, né? Ô, Léo, você arrumou um pinico aí, como é que você vai fazer na hora de ir no banheiro, hein? Então, na verdade, cada convidado vai participar por mais ou menos 20 minutos, a 25 minutos. Aí eu deixo uma telinha de transição, saio, faço um xixi, pego uma cerveja e volto para fazer a transmissão ao vivo. Luciano Pires, um prazer que você seja o meu primeiro convidado dessa nossa live de 5 horas, exatamente hoje, no dia em que nós estamos celebrando 14 anos de podcast no Brasil, já presenteando através da ABPod, da Rádio CBN, a Podosfera, com os resultados da Pod Pesquisa 2018, né? Opa, ontem, essa madrugada, né? Meia-noite e pouquinho foi ao ar. Exatamente, à meia-noite em ponto. E está causando um impacto muito grande nas pessoas, pelo menos os grupos que eu estou atuando aqui. O pessoal tá impressionado com os números, com o volume de informações que tem ali dentro, né? Que eram, são 72 páginas. Exatamente. 72 páginas de informações. 72 páginas do relatório que, na verdade, é o resumo de todas as respostas, né? E nós, inclusive, gravamos há 2 dias, eu, você e a Grace, lá da Rádio CBN. A gente gravou um Alotênica que vai ao ar amanhã, no dia 22 de outubro, e a gente fez uma primeira análise desses resultados em 2 horas. Era para ter gravado 1 hora de programa, a gente gravou 2 horas ali, porque se deixar também, a gente vai falar sobre a Pod Pesquisa. Na verdade, a gente vai falar sobre a Pod Pesquisa durante muito tempo a partir de agora, porque tem muita coisa ali que, se a gente for falar, merece um programa próprio, merece uma análise detalhada a respeito desses resultados. Vamos falar um pouco aqui nesse nosso espaço sobre as suas impressões a respeito da Pod Pesquisa, a respeito do que mudou da última edição em 2014 para essa agora, no perfil do ouvinte brasileiro de podcast. Então, um pouquinho falando da Pod Pesquisa, né? A gente já vinha de uma Pod Pesquisa parruda, né? Em 2014 ela já foi grandona, já foram 16 mil questionários ali, né? Mudou dessa vez, uma coisa assim que chama muita atenção, foi a qualidade desse questionário. A gente foi muito mais fundo nas perguntas e ficou um questionário bastante grande, né? Tanto que eu não me lembro como é que ficou o número final lá, mas esses 22 mil questionários que chegaram aqui são aqueles que completaram o questionário. Exato. Um monte de gente parou na metade. E eu diria para você que se todo mundo tivesse preenchido até o final, teria tido 40 mil respostas ali, né? Com certeza. O questionário realmente era muito grande. Então aí já tem uma ideia de que o engajamento da podosfera realmente é de chamar atenção. E o que a gente vem vendo no final, quando eu terminei de olhar aquilo tudo lá, que eu não desci em detalhes ainda, para mim ficou claro a questão do amadurecimento, tanto da audiência quanto dos produtores de podcast, amadurecimento em idade, em interesses, em qualidade. Então essas informações estão todas esparramadas ali, a gente não detalhou aquilo muito ainda, mas ficou muito claro para mim essa questão do amadurecimento da audiência. E a gente pôde ver também, a gente conversou isso no Alotênica, que vai ao ar agora amanhã, a gente pôde ver também uma mudança no perfil do ouvinte brasileiro de podcast, né? A gente tinha um estigma, na verdade, de quando a gente falava sobre podcast para alguém que não conhecia muito, de que podcast era uma coisa de jovem que ficava o dia inteiro na internet, ou que era sustentado pelos pais, que não tinha dinheiro, aquela coisa do jovem duro que não tem nada melhor pra fazer na vida e fica na internet o dia inteiro. E a Pod Pesquisa 2018 mostrou pra gente que, na verdade, o perfil de quem ouve podcast no Brasil hoje é totalmente diferente desse estereótipo, né? Então, tem algumas coisas interessantes ali. Eu me lembro que em janeiro de 2014 eu soltei, eu fiz uma live
era ali um seminário falando sobre podcast, comprido, foram 2 horas, e tirei dali 6 vídeos onde eu comentava 6 estigmas que tem a podosfera. E naquela época eu já falava lá, né? Falava, olha, dizem que podcast é coisa feita por um bando de amigos que não tem nenhum compromisso com nada, que só é ouvido por moleque que não tem dinheiro, que não tem penetração, e ali eu ia derrubando cada um desses dados, mas eu fiz aquilo baseado nas informações que eu tinha com relação ao Café Brasil. Então eu sempre usei como exemplo o meu podcast Café Brasil. Sim. Os dados que eu tinha da Pod Pesquisa, eles ainda não sustentavam essa argumentação toda. Dessa vez, vieram dados ali que são de arrebentar, né? Quer dizer, o primeiro dado que surge, assim, salta aos olhos da gente, é o salto na idade média do ouvinte de podcast. Em 2014 era 25 anos, Exato. Agora foi para 29 anos. Exatamente. Cara, isso é um salto gigantesco, sabe? 4 anos de diferença, de 25 para 29 é gigantesco o salto, né? Isso aconteceu em 4 anos. Então, de um lado, isso indica que os ouvintes de podcast permanecem ouvindo, porque a audiência está ficando mais velha, né? E a garotada nova que está chegando não tem força para baixar essa idade média. Então, Exato. Ela cresce porque está aumentando e as pessoas estão envelhecendo e continuam ouvindo o programa. Então, isso vem a comprovar também um monte de informações que eu recebo aí, de comentários do pessoal, dizendo, cara, comecei a ouvir você há 10 anos, tô com 26 e eu tinha 16 anos quando comecei a te ouvir, né? Quer dizer, pô, eu não sei quantos programas de televisão, quantos programas de rádio, podem mostrar uma relação desse nível com a sua audiência, como o podcast tem mostrado, especialmente os podcasts mais longevos. E a gente viu também uma coisa muito interessante, que a gente inclusive falou no Alotênica, que vai ao ar amanhã, que a maioria das pessoas que ouve podcast no Brasil hoje, ouve podcast já há mais de 5 anos. Quer dizer, a grande massa do público é o público que a gente pode praticamente dizer que já ouvia podcast lá em 2014, essa faixa etária subiu, esse público continua escutando podcast hoje. E outra coisa, como é que a gente fala? O perfil da pessoa que ouve podcast, em termos de ocupação, daquilo que ela faz, também mudou totalmente, porque antes a gente tinha uma maioria maciça de pessoas ligadas à tecnologia, e hoje a gente já vê pessoas de todas as áreas de atuação ouvindo podcast, e tecnologia já nem é mais o topo, né? Pelo número que nós vimos ali, Léo, ele continua, né? Em termos de ouvintes, a maioria dos ouvintes são da área de tecnologia, mas o que está acontecendo embaixo daquilo é uma revolução. Né? Assim. Porque antigamente era tecnologia, depois vinha engenharia, eram áreas técnicas. Eram os nerds, né? Eram os nerds, né? Os caras ligados a isso, né? Os nerds eram a maioria, né? O segundo colocado agora é educação. Educação. Dizer, a área da educação está abraçando o podcast e, cara, eu vejo uma revolução gigantesca vindo aí nos próximos 4 anos, viu? A gente via que lá em 2014, eu tava dizendo, os nerds, os geeks, ainda eram maioria no perfil do ouvinte. E hoje a gente tem já uma quantidade muito grande de pessoas ligadas à educação, ligadas a outras áreas de atuação, administração, empresários, né? O número de empresários aumentou de uma maneira incrível, né? Empreendedores, né? Sim, o pessoal de empreendedorismo, donos de empresas, cara, é impressionante. Quem está olhando, e quem não é do ramo, quem não é da nossa área, quem está olhando, está tomando um susto quando vê a qualidade do ouvinte do podcast. A qualificação desse povo é um negócio brutal. Em termos de escolaridade, é lá em cima a escolaridade. Já era assim, apenas comprovou que continua a altíssima escolaridade. A renda média jogou o ouvinte de podcast na classe A e B. Se você usar a classificação que as entidades usam, que o próprio governo usa para classificar, é o público classe A e B, com formação universitária para cima, né? Com idade média alta, ou seja, cara, é o creme Exato. do universo de consumidores de produtos do país, é o pessoal que está ouvindo o podcast. O que está faltando agora, e me parece que é uma questão de tempo, é aumentar o tamanho da torta, né? A torta tá linda, ela tá linda. Sim. Falta aumentar o tamanho, ela precisa ampliar o alcance. E isso ficou muito claro quando a gente pega num pedaço da pesquisa, quando a gente fala com 300 e tantos não ouvintes de podcast, e o pessoal diz ali, olha, 56% sabe o que é podcast, mas não ouve podcast. E 98% desses caras têm o smartphone na mão. Então é uma questão de fazer um pequeno movimento
para esse número de ouvintes explodir e vai ser legal, vai ser legal. E sem dúvida nenhuma, o que realmente mais chamou a atenção, a maior mudança de todas que a Pod Pesquisa mostrou, foi a mudança no comportamento do ouvinte com relação à maneira que ele ouve, como ele ouve podcast, né? A gente em 2014 tinha ainda praticamente empatado, 50% dos ouvintes ouviam através do smartphone e 50% ouviam através do desktop, do próprio computador. E agora em 2018 a gente viu que realmente mudou, porque 92% dos ouvintes ouvem através do smartphone e quem ouve pelo computador caiu para 16,5%. Então isso mostra o quanto que o fato de você ter ali no bolso a coisa te acompanhando o dia inteiro é o grande pulo do gato para a popularização da mídia, né, Lu? Sim. Quer dizer, a barreira tecnológica tá derrubada, né? Eu não tenho que comprar um iPod para assistir podcast, eu não tenho que comprar um player de MP3, tá no meu bolso. Tá no meu bolso, já tenho a conexão com a internet e nós temos uma tremenda sorte de estar presentes nesse momento. Quer dizer, o momento em que o mercado de smartphone explode no mundo inteiro e que as conexões com a internet explodem também. Então, o público potencial é um negócio que deve crescer numa velocidade brutal. E aí tem muito do papel de quem já é ouvinte, né? Porque ficou muito claro ali, né? Que o pessoal descobre programas, descobre que existe, tem acesso através dos insights que eles recebem de blogs, do pessoal que faz publicação em mídia social, do que se ouve em algum outro podcast. Então, o público está fazendo esse processo crescer, sem que nós, que somos os autores, os podcasters, estejamos fazendo nenhuma ação na rua. A gente não botou nenhuma ação no mercado para contar para o mundo que o podcast existe, né? São sempre ações pequenas. A primeira coisa que começou a acontecer agora foi o Spotify fazendo uma divulgação de podcasts aí. O resto é o público trazendo gente, apresentando, contando para as pessoas que existe, né? E, cara, é massa crítica. Essa coisa tá aumentando e a roda começa a girar. Exatamente. E antes da gente encerrar, na verdade, aqui, é até triste, porque a gente queria conversar o dia inteiro, mas eu resolvi fazer essa live trazendo muita gente hoje ao longo do dia, e você já vai ter amanhã no Alotênica, você aí, ouvinte do Radiofobia, já vai ter amanhã no Alotênica a presença desse meu querido Luciano Pires por 2 horas junto comigo, e a Grace Matos lá da Rádio CBN. A gente faz uma primeira análise da Pod Pesquisa 2018. Nesse momento aqui, antes da gente encerrar, eu acho que vale também a gente colocar a questão da ABPod, né, Luciano? Porque a gente agora fez dessa Pod Pesquisa a primeira grande ação, a primeira ação de visibilidade, de relevância da ABPod, e dos 1.405 produtores de podcast que manifestaram ali, que disseram que preencheram a Pod Pesquisa, nós tivemos 400 pedidos de afiliação, pessoas interessadas em se afiliar à ABPod. Então eu queria colocar aqui nesse momento, acho que vale deixar essa satisfação aqui, de quais serão os próximos passos, do que nós vamos fazer a partir de agora, começando pelo evento que a gente vai realizar para o mercado, para a gente apresentar, a ABPod e a CBN, apresentar essa pesquisa para o mercado, né, para os canais, para as agências de comunicação, para os potenciais patrocinadores, e na sequência, pela ABPod, o que a gente vai fazer com esses interessados, né, que manifestaram esse desejo. Então, são 4 movimentos importantes. Quer dizer, o 5º movimento seria a Pod Pesquisa, né? Sim. Agora eu vejo 4 movimentos importantes aí que vão demandar muito. Como é que você falou ontem? Suor e lágrimas, né? Sangue não, sangue, suor e lágrimas, né? Sangue teve um pouquinho no dedo, digitação das coisas. Na garganta também. Um movimento importante que nós vamos ter que fazer agora vai ser esse movimento do lançamento da pesquisa, onde não é simplesmente apresentar os números que já estão no ar, no site, que todo mundo pode ter, mas o pessoal da CBN está preparando um relatório, onde nós vamos fazer uma análise daquilo, e a gente quer convidar as pessoas para assistir essa apresentação. E a ideia é reunir talvez 50, 60 pessoas no evento fechado, composto por gente de agência de publicidade, gente da imprensa, gente interessada em conhecer esse mercado de podcasts, e ali propor uma apresentação crítica da pesquisa. Onde que chama atenção, qual é o potencial, como é que essa coisa pode crescer. Aquilo pode nos dar uma chance muito interessante de se aproximar do mundo dos mídias, né? De mostrar que o podcast é realmente uma alternativa boa para as mídias, né? Esse é o primeiro movimento.
Segundo movimento, entrar em contato com esses 400 que entraram, que manifestaram, que nós estamos com os e-mails deles aqui, e nós vamos convidar esse pessoal para trocar uma ideia. Vamos fazer aqui uma live, um evento qualquer, nós vamos trocar uma ideia, vamos jogar na mesa algumas ideias, o que pode vir a ser a ABPOD, e ali promover um tipo de uma assembleia virtual. Eu não sei bem como é que isso vai ser feito, mas Sim. é coisa para os próximos 2 ou 3 meses. E a gente vai ter a chance, então, de ali convidar as pessoas para quem quer entrar na diretoria. Nós temos que compor uma diretoria com Sim. 10, 15, eu não me lembro quantos cargos são, e poder efetivamente fazer tudo aquilo que precisa ser feito, que é registrar, tem que ter um CNPJ, a entidade precisa existir como uma entidade para valer, né? Exatamente. A outra coisa que vem na sequência, que é super importante, nós, como ABPOD, estamos voltando, fizemos uns contatos muito intensos com o pessoal da Campus Party, e os podcasts voltam para Campus Party. Olha aí, isso a gente está falando agora aqui, em primeiríssima mão, porque ainda não tinha sido divulgado. Afinal de contas, a gente está internamente ainda conversando. Mas então vamos divulgar com a devida poupa e circunstância. Rubens e Jorge, por favor, tragam aqui para mim as palminhas, porque a partir de 2019 a Podosfera está de volta a Campus Party Brasil, senhoras e senhores! Muito bem, nós já tivemos 2 ou 3 reuniões com o pessoal, os organizadores da parte de conteúdo da Campus Party. Estamos agora só definindo quão intensa vai ser essa participação. Então a ideia é ter aquela bancada com os podcasters, é ter eventos, um grande evento para comemorar ali a noite do podcast, e depois mais 3 eventos, onde cada um deles nós vamos tentar conversar sobre um tema específico, produção de podcast, monetização de podcast, e aí durante a Campus Party nós vamos ter outra vez uma participação bastante forte da Podosfera ali, vai ser uma chance legal das pessoas se encontrarem e fazer uma coisa bem organizada ali, Sim. que acho que vai dar uma bela de uma ressonância também no mercado, né? Então, para mim, são esses movimentos que tem. O outro movimento, que é o movimento de a papelada toda, a parte jurídica, todo esse movimento de burocracia que tem que ser feito para constituir a ABPOD e ela poder ter uma pessoa jurídica que tenha a ver. As pessoas não enxergam isso aí, mas tem um trabalho de bastidor aí que é gigantesco, cara, que começa Sim. com renovação de estatutos, depois fazer o registro de estatutos, definir tudo, eleger diretoria, tem todo um trabalho de arrumação que vai tomar um bom tempo ainda, mas acho que em 2019 a gente tem a ABPOD renascendo com todo o poder e importância que ela merece. Sim, é interessante a gente colocar assim, porque a ABPOD, a gente foi ver depois, juridicamente falando, ela não existia, né? Juridicamente falando, ela não existia. Ela existia como uma associação entre amigos, né? Pessoas que se reuniram por o mesmo objetivo. Ela nunca chegou a ser registrada num cartório, nunca chegou a ter um CNPJ, nunca chegou a ter o seu estatuto oficializado pela lei brasileira. Então, na verdade, Luciano e eu assumimos uma pereba do Billy pra gente tocar essa bagaça, e aí a gente foi ver que, na verdade, era como se a gente estivesse começando do zero. Porque é uma refundação. É uma refundação. Então, a gente tá botando tempo, dinheiro. Luciano, eu vou colocar, ele não vai falar isso, eu sei, mas eu vou falar aqui, que colocou a sua própria advogada, da sua própria empresa, para poder trabalhar em cima disso. Então, olha, quem tá aí achando que talvez a ABPOD esteja andando em passo de tartaruga, a gente pode dizer isso. Estamos andando numa velocidade muito maior do que andou nos últimos 14 anos. Porque o Billy sozinho não conseguia fazer, obviamente, mais do que aquilo que ele se empenhou, mas essa Podpesquisa, essa parceria com a Rádio CBN, tudo isso que está acontecendo agora, esse evento, o podcast de volta a Campus Party e pela primeira vez institucionalizado através da ABPOD, com a representatividade que a podosfera merece, isso tudo faz que 2018 seja agora o ano do podcast no Brasil. E ele só não é maior do que será 2019, Luciano Pires. Exatamente. Léo, eu tô vendo aqui que eu tenho 2 minutos aqui, deixa eu só complementar com uma coisa. Por favor. Por que é importante isso, cara? É importante porque tem que haver uma organização jurídica e tem que existir uma entidade com responsabilidade, com endereço e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, esse evento que nós fizemos com a CBN, houve um contrato de business to business com a CBN. E não tinha quem assinar o contrato porque a ABPOD não existia. Sim. Então nós fizemos um contrato CBN com o Café Brasil. Sim. Eu emprestei a minha empresa para que ganhasse uma
uma segurança jurídica nessa ação da Pod Pesquisa, né? A ABPOD tem que existir e com conta no banco, com todos aquilo que compõe a personalidade de uma empresa jurídica, porque senão ela não pode dar continuidade. E a gente já tem sido procurado por uma sequência de empresas interessadas, gente que quer se aproximar da gente, produtores de equipamentos que querem se aproximar dos produtores de podcasts. Esse povo vem aqui buscar informação e a gente tem muito pouco para oferecer. Então, os próximos meses vão ser meses de botar a casa em ordem e a gente quer entrar em 2019 de cabeça erguida e anunciando que a ABPOD vai estar aí fazendo acontecer para valer. Com toda certeza. Luciano Pires, meu amigo, muito obrigado pela participação aqui, abrir aí parte do seu domingo pra gente poder fazer essa live, você abrindo, a gente tá sendo aqui bastante elogiado, a gente tá com mais de 54 espectadores ao vivo agora acompanhando a gente, isso é muito legal, no domingo à tarde, dia do podcast, essas pessoas abrirem um pouco do seu tempo pra compartilhar aqui, pra ver a gente aqui, né? O Bruno Scarin tá dando parabéns pela iniciativa, dizendo que a gente entrou com os 2 pés no peito, abrindo com você, que realmente não poderia ter sido melhor. Então um abraço não só ao Bruno, mas a todo mundo que tá aí no chat. Eu convido você a interagir no chat também, deixar aí sua pergunta para os convidados que vão passar aqui daqui a pouco. Luciano Pires, cafebrasil.com.br, tá lá toda semana, o melhor podcast sobre Sobre o que, hein? Cuidado. Sobre o que é o Café Brasil, hein? Vamos deixar essa pergunta no ar. Ele falou da vida. É sobre a vida. O Café Brasil, é o Lidercast e é o cafezinho. Exatamente. Fala sobre vida, sobre liderança e tudo mais. Então, em alguns momentos falam sobre política e tá incomodando um monte de gente. Tá incomodando. Foi pra isso que eu vim. O posicionamento político do Luciano tá incomodando uma galera aí, mas cada um tem o seu e o que vale agora é o exercício da democracia, onde todos nós somos livres para manifestar a nossa opinião e para, acima de qualquer coisa, manifestar ali com um botãozinho na urna o nosso desejo, e o desejo da maioria vai ser soberano, independente de qual seja ele. Luciano Pires, feliz dia do podcast pra você, que nós tenhamos muitos resultados a partir de agora, mais do que já tivemos. Só faltam 4h30 pra você aí, ó. E deixa eu, vou encerrar minha participação aqui olhando bem pra câmera e dizendo o seguinte aqui, ó. Enquanto eu estiver à frente da ABPOD, vocês nunca vão ver a ABPOD ter qualquer manifestação política. Não vai ter. Política é para indivíduo, não tem nada a ver com a entidade. Tá eu bom? também estamos. Enquanto eu for o vice, também nunca vai acontecer um negócio desse. Tamo junto. Luciano Pires, obrigado, querido. Um bom domingo pra você. Um abraço. Obrigado. E agora vamos aqui encerrar a transmissão com o Luciano. Cadê a técnica aqui, a transiçãozinha? Exatamente. Para aí, Rubens e Jorge. A gente vai. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Não saia daí da live, a live continua direto, hein? Daqui a pouco eu tô de volta com meu amigo Caio Corraini aqui na nossa live de 5 horas hoje pelo Dia do Podcast.